Bom dia! Olá, turma! Como estamos? Creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, vamos iniciar a nossa aula de história. Primeiramente, vamos dar continuidade ao nosso hábito, à construção do nosso hábito, que é estar no lugar confortável, silencioso, com o nosso material à mão. Isso vai nos ajudar a fundamentar o nosso aprendizado. Então, vamos iniciar. O fim da Primeira República. É importante que nós temos o tempo todo a última aula em mente, que nós vimos sobre por exemplo, a política do café com leite, sobre quais estados participavam dessa política. É importante que cada um compreenda para que a gente possa dar continuidade ao nosso aprendizado. O fim da Primeira República. O predomínio político de paulistas e mineiros durante a Primeira República gerou a insatisfação de diversos grupos, como políticos e grandes proprietários rurais de outros estados brasileiros. Ou seja, aquela política do café com leite que vigorou em quase toda a República, ela estava trazendo, fazendo em outros grupos de outros estados, trazendo um sentimento de insatisfação com aquela situação. Vimos o tempo todo que a política tinha a participação efetiva de paulistas e mineiros, e isso gerou insatisfação em outros grupos de outros estados. Esses grupos, eles reivindicavam uma maior participação da vida política, pois eles não tinham, mas havia um grupo privilegiado de paulistas e de mineiros que estavam revezando o poder esteve revezando o poder durante toda a República. E isso causou insatisfação. Então, esses grupos começaram a observar que a insatisfação de outras pessoas, de outros grupos, de outros estados, estava atrapalhando a política do Brasil. Então, esses grupos começaram a se organizar e colocaram outros nomes que não aquele da política do café com leite, revezando paulistas e mineiros. Então, paulistas lançaram um candidato e gaúchos, mineiros, lançaram um outro candidato. Vamos conhecer o desfecho dessa história. A aliança entre paulistas e mineiros foi desfeita, ou seja, a política do café com leite já não existia mais. Quando os políticos paulistas, em vez de apoiar um candidato mineiro nas eleições presidenciais de 1930, lançaram seu próprio candidato, Júlio Prestes. Os mineiros, descontentes com a situação, aliaram-se a políticos dos estados do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando a Aliança Liberal. Essa aliança lançou a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas para as eleições presidenciais. As eleições foram vencidas por Júlio Prestes, porém os membros da Aliança Liberal não reconheceram a derrota, acusando os paulistas de cometerem fraudes eleitorais. Ou seja, a política do café com leite sai de cena e agora candidatos paulistas e mineiros também vão lançar outros candidatos e não vão mais dar continuidade à política do café com leite. Paulistas lançam Júlio Prestes e gaúchos Getúlio Vargas. As eleições são vencidas por Júlio Prestes, porém não é aceita pela Aliança Liberal, que fazem com que aquelas eleições não vigorem. Ou seja, aí naquele momento, os membros da aliança assumem e organizam um golpe, tomando o poder e colocando Getúlio Vargas no poder. Esse golpe ficou conhecido como Revolução de 1930 e pôs fim à Primeira República. Então, as características são o fim da política do café com leite, a entrada de uma nova medida política para o país, a partir de um golpe que recebeu o nome de Revolução de 1930 e pôs fim à Primeira República. Continuando, Getúlio Vargas no poder. Então, vamos lá. Ele assume o poder através de um golpe, a partir de uma revolução, tem o nome Revolução de 30, e aí ele assume o poder e centraliza o poder. Centraliza de que forma? Tomando medidas extremamente autoritárias. Primeiramente, ele fecha o Congresso Nacional e ele escolhe governante para os estados de sua confiança. E isso
foi inconstitucional. Essas medidas provocaram reações contra o governo de Vargas. Em 1932, teve início em São Paulo a Revolução Constitucionalista, um movimento que exigia a elaboração de uma nova Constituição para o país. A Revolução Constitucionalista ela é vencida pelo governo, porém Getúlio Vargas não esquece as exigências desse movimento. E aí, em 1934, ele reúne uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. E naquela nova Constituição, ele privilegia as exigências da Revolução Constitucionalista. Vamos conhecer quais foram? Ele instituiu na nova Constituição o voto secreto, pois até então não era secreto. Regulamentou o voto feminino, a mulher não votava, então passou a votar. O trabalho de pessoas menores de 14 anos foi proibido. Nós vimos quando estudamos, quando o Brasil começou a se modernizar, que crianças trabalhavam com adultos nas fábricas, mesmo que as situações das fábricas fossem insalubres, mas havia criança trabalhando. E aí, a partir dessa Constituição, menores de 14 anos foram proibidos de trabalhar. Tornou obrigatório e gratuito o ensino primário no país. Algumas antigas reivindicações dos trabalhadores foram atendidas, com jornada de trabalho de 8 horas diária, descanso semanal remunerado e férias anuais remuneradas. Nós vimos que algumas dessas medidas, nós também vimos na aula passada, que não tinham férias, não tinham descanso semanal e as jornadas de trabalho eram de 14 horas, exaustivamente. Além de elaborar a nova Constituição, a Assembleia Constituinte foi responsável por escolher o presidente do país. Dessa maneira, Getúlio Vargas foi eleito pela Assembleia com mandato de até 1938. Continuando, vamos lá. As mulheres na política. Agora nós vamos conhecer como se dá essa entrada da mulher na vida política brasileira. Nós vimos que até 1930 a mulher não votava. A partir de 1934, ela passa a ter o direito de votar e ser votada. Mas essa participação, ela começa de uma maneira muito acanhada. Antes, 1922, se não estiver enganada, um grupo de mulheres, elas já começam a se organizar, já trazendo à mente, a mentalidade da época, a mentalidade feminina, o seu direito a participar da vida política do país. Mas vamos conhecer essa história. Nas primeiras décadas da República, as mulheres tinham pouco acesso à educação e quase nenhuma participação na política brasileira. Até a década de 1930, elas não podiam votar nem se candidatar a cargos políticos. Nesse período, as mulheres passaram a se organizar e a lutar por direitos políticos. Após muitos anos de luta, em 1934, finalmente a participação feminina na política foi regulamentada na Constituição. Dessa maneira, as mulheres passaram a ter o direito a se inscrever como candidatas e como eleitoras. No ano de 1920, surgiram vários grupos intitulados Ligas para o Progresso Feminino, que foram um embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que teve papel fundamental na conquista das mulheres do direito ao voto. A federação foi fundada em 1922 com Beta Maria Júlia Lutz, que liderou o movimento decisivo para a conquista do sufrágio feminino. Em 1933, a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal. Ela participou dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte entre 1934 e 1935. E Beta Lutz, líder na defesa dos direitos jurídicos da mulher, foi convidada pela deputada Carlota para trabalhar em junta na Constituinte. E em 1934, Carlota foi reeleita e a nova legislatura tomou posse a segunda deputada brasileira, Beta Lutz. Nada mais justo, não é verdade? Então, vamos lá? Continuando. Ao longo dos anos, a participação feminina na política tornou-se cada vez maior. Atualmente, elas constituem a maior parte dos eleitores brasileiros, porém, o número de candidatas a cargos políticos ainda é menor que o número de candidatos. Nas eleições municipais de 2016, por exemplo, cerca de 30% dos candidatos eram do sexo feminino. Mesmo que um grande espaço na política tenha sido conquistado pelas mulheres,
muito ainda precisa ser feito para que elas tenham uma representação maior na política brasileira para defender seus direitos. Ou seja, embora essa participação feminina seja fundamental e importante para a vida política do Brasil, ainda é uma participação muito acanhada. É preciso que as mulheres, que nós mulheres possamos galgar mais espaço na vida política do nosso país e, com certeza, dar mais coesão à luta pelos nossos direitos. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês façam as atividades propostas no nosso roteiro e que tenhamos todos uma ótima tarde. Tchau, meus amores. Beijos e até a próxima.